O que significa ser rico? É isso que eu vou tentar explicar para você nesse vídeo. E não apenas isso, eu vou explicar da maneira mais simples possível as diferentes formas que uma pessoa tem para enriquecer, para chegar nesse patamar de renda. E qual, na minha opinião, seria a melhor delas. Bom, eu fiz aqui no YouTube recentemente um post que dizia: para a maioria das pessoas você é rico se... E aí eu citei várias coisas que a maioria das pessoas acredita que são determinantes para que uma pessoa seja considerada rica. E o que eu achei interessante nesse post foram os comentários. Eu percebi que existem diferentes pontos de vista sobre o que é considerado rico, né? O que é ser rico de fato. E por isso eu decidi fazer esse vídeo para mostrar para você o que é ser rico, na minha opinião, quais as formas comprovadas de alcançar esse nível de riqueza e dentre essas formas, qual seria a melhor, na minha opinião. E se você ainda não deixou o seu gostei nesse vídeo, já deixa aqui embaixo, se inscreve no canal e ative as notificações. Mas se você ainda não me conhece, espera até alguma coisa nesse vídeo fazer sentido para você e aí sim você deixa o seu gostei aqui embaixo. E eu sei que vários de vocês devem estar se perguntando se eu sou rico ou não. E a verdade é que isso depende do que considerar quando falamos que uma pessoa é rica. Por exemplo, você acha que alguém que recebe 20 mil reais por mês é rico? Ou então 30 mil reais por mês? Ou 40 mil reais? Ou então 50 mil reais por mês? A verdade é que isso depende. Se a pessoa que recebe 20 mil reais recebe isso há 10 anos e gasta até 5 mil reais desse valor no seu custo de vida, talvez essa pessoa seja rica porque ela já acumulou muito patrimônio. Mas não é a renda proveniente do seu trabalho que torna você uma pessoa rica financeiramente. Segundo o IBGE, uma pessoa é rica se ela receber 20 salários mínimos, que daria mais ou menos uns 26 mil reais. Agora imagine uma pessoa que ganha 26 mil reais. Talvez você ache que essa pessoa é extremamente bem sucedida, considerada até mesmo uma pessoa rica. Só que agora, se nós acrescentarmos 10 filhos a essa pessoa, será que ela ainda seria considerada rica? Ou será que a maior parte desse valor que ela recebe mensalmente seria apenas para o custo de vida? Então, se uma pessoa é ou não é rica, isso depende de várias coisas. E agora, antes de eu falar o que eu considero para dizer se alguém é rico ou não, comenta aqui embaixo o que para você é ser rico. Eu vou dar alguns segundos para você vir aqui embaixo e comentar. Enquanto isso, o que eu fiz foi pesquisar no Google o que significa a palavra rico. E o Google deu uma resposta da seguinte forma: aquele que possui muitos bens, muito dinheiro e muitas coisas de valor. E além disso, eu pesquisei também o significado de riqueza. E o Google me deu a seguinte resposta: uma grande quantidade de dinheiro, posses, bens materiais, propriedades, entre outras coisas, fortuna. Isso está correto? De certa forma, sim, porque quem sou eu para contrariar o Google, não é mesmo? Mas, na minha opinião, uma pessoa rica é uma pessoa onde a falta de dinheiro não é um problema nem agora e nem no futuro, por mais distante que esse futuro esteja. Porque é fácil uma pessoa não ter problemas financeiros no presente, né? Não ter problemas agora. Isso qualquer 10 mil reais sobrando garante. Mas será que apenas 10 mil reais sobrando garante todo o futuro dessa pessoa, caso ela, por vontade própria ou por forças maiores que não estejam em seu controle, deixasse de trabalhar, ou seja, deixasse de gerar essa renda ativa proveniente do seu trabalho? Obviamente que não. Então seria necessário ter um pouco mais de dinheiro. Quanto a mais? E aí o que eu fiz foi entrar em um site aqui, que é o site Custo de Vida. Você pode fazer esse cálculo aí também. E ao consultar uma cidade, nesse caso eu consultei a minha cidade, que é Belo Horizonte, capital de Minas Gerais, você consegue ver qual seria o custo de vida que você teria, né? Com vários itens ali. Então você tem bares e restaurantes, supermercado, transporte, utilidades domésticas, esporte, lazer e cultura, moradia, educação e outras coisas. E aí eu joguei tudo isso numa planilha para ver qual seria o meu gasto em média. E eu fiz um cálculo aqui bem realista, de fato. E aí nesse custo de vida eu considerei algumas coisas e desconsiderei outras coisas. Eu considerei, por exemplo, um aluguel de 2 mil reais. Aí você pode falar: nossa, um aluguel de 2 mil reais é muita coisa. Ou então, um aluguel de 2 mil reais é pouca coisa. A verdade é que isso depende de onde você mora, da sua realidade, depende de várias coisas. Mas pegando nesse site custo de vida, ele te dá qual seria a média do valor de aluguel na sua cidade. E aí a média depende de regiões melhores a regiões piores. Nesse caso, eu considerei a média na minha cidade, que seria de mais ou menos uns 2 mil reais, segundo o site custo de vida. Caso você não fosse considerar o aluguel e sim um financiamento, o valor não ficaria muito longe disso, dependendo do imóvel que você pegasse e dependendo da entrada que você desse ali, mas enfim. Eu considerei aqui o custo com água de 150 reais, o gás eu considerei uma divisão por 3 meses, então o valor do gás mais ou menos uns 120 reais dividido por
por 3 meses, que é o que ele duraria em média para uma pessoa, talvez, daria aí uns R$40. Então, alimentação eu considerei R$800, porque realmente eu estou em fase de crescimento e eu como bastante. E aí eu considerei também luz de R$200, internet de R$100, plano de celular de R$50 e outros. O que entraria nesse outros? Eu preciso comprar uma roupa, preciso comprar um tênis, preciso comprar alguma coisa. Aconteceu uma leve emergência aqui no mês, você resolve com esses R$1.000. Tudo isso deu R$4.340. Aqui eu não coloquei que você tem algum veículo, mas caso você tenha uma moto, um carro, você precisa pegar o IPVA que você vai ter no início do ano, pegar aquele valor de IPVA, distribuir por 12 meses e colocar o custo mensal aqui. E além disso, você também provavelmente teria um seguro, então você inclui também o seguro, eventuais manutenções que você pode considerar, tem sites que mostram isso também. Tudo isso você inclui nessa planilha para descobrir o custo de vida que você teria. E aí eu vou te perguntar uma coisa, nesse cenário, uma pessoa que recebe R$6.000 é considerada uma pessoa rica? Obviamente não, porque vai sobrar aqui mais ou menos uns R$2.000, talvez menos, talvez um pouco mais, se não tiverem tantos imprevistos. Mas o fato é que esse valor não torna uma pessoa rica de maneira nenhuma, a não ser em um cenário onde ela pegue essa diferença de valor e invista por um longuíssimo prazo. Fora isso, essa pessoa jamais seria considerada uma pessoa rica. Uma pessoa que recebe R$10.000 nesse cenário seria uma pessoa rica? Eu acredito que não, e nesse caso ela seria talvez uma pessoa bem de vida, uma pessoa estabilizada, mas não seria uma pessoa rica, nem de longe, para falar a verdade. Uma pessoa que recebe R$20.000 nesse cenário seria considerada uma pessoa rica? Eu também diria que não, por mais que para o IBGE já esteja chegando na faixa de pessoas ricas. Porque nesse caso não é o nível de renda que você tem que torna você uma pessoa realmente rica financeiramente, mas sim a opção de você trabalhar ou não. Porque uma renda ativa é uma renda proveniente de um trabalho que foi feito ali naquele momento e você recebeu, ou então foi feito logo anteriormente e aí você recebeu. Já a renda passiva é uma renda proveniente de algo que você fez há muito tempo atrás. Então, se você fez aplicações financeiras, se você fez investimentos e esse patrimônio investido gera para você uma renda, isso seria uma forma de renda passiva. Se você tem imóveis que alugados trazem para você uma renda, você tem uma renda passiva. E é justamente essa renda passiva que torna uma pessoa financeiramente rica. E nesse caso, veja que nós consideramos gastos normais, deu um valor de R$4.340, mas foram gastos totalmente normais, sem muito luxo, sem muitas coisas. E na minha opinião, uma pessoa rica seria uma pessoa que pudesse ter um custo de vida, se ela quisesse, bem maior, sem atrapalhar absolutamente nada e sem precisar trabalhar, apenas de renda passiva. E isso seria bem semelhante a uma pessoa independente financeiramente. Só que ser independente financeiramente e ser livre financeiramente são duas coisas que, por mais que sejam parecidas, são diferentes. Independência financeira é quando o seu custo de vida já é bancado por investimentos, por exemplo. Liberdade financeira é quando essa renda passiva é muito maior do que o seu custo de vida. E aí você não precisa se limitar a fazer certas coisas durante o mês, porque você tem liberdade financeira, você pode fazer qualquer coisa. E aí eu separei aqui algumas formas comprovadas para uma pessoa ficar literalmente rica, ganhar muito dinheiro a ponto de não precisar mais trabalhar no futuro se ela assim quiser. A primeira dessas formas, que inclusive é a mais fácil, não existe nenhum esforço envolvido, mas também é muito improvável, é uma pessoa que recebe uma herança milionária ou multimilionária. Essa pessoa simplesmente se tornaria uma pessoa rica porque, colocando esse dinheiro nem que seja na poupança, ela já teria renda suficiente para bancar o custo de vida dela. Então essa pessoa se tornaria rica do dia para a noite. A segunda forma seria uma pessoa ganhar na loteria. Então você foi lá na lotérica, jogou 6 números na Mega Sena, você foi sorteado, pronto, do dia para a noite você está rico também. Mas a verdade é que isso é muito improvável, seria mais provável inclusive você ser atingido por um raio 2 vezes. E como eu ainda não fui atingido a primeira vez e nem pretendo, para falar a verdade, isso está fora de cogitação. A terceira forma é você ter um talento único. Basicamente você descobre que você tem um talento, né? Você sabe fazer uma coisa melhor do que todas as outras pessoas que você já conheceu na vida, melhor do que todas as outras pessoas que você já viu, inclusive pela televisão, pelas redes sociais. Nesse caso é muito provável que você consiga monetizar esse talento de alguma forma e ganhar muito dinheiro porque você tem uma habilidade única. Já a quarta forma é com royalties, direitos autorais ou patentes. Ou seja, você cria algo novo, seja uma invenção
invenção, seja uma música, seja um jogo, e aí você continua recebendo renda por isso no futuro. E nesse caso teria que ser uma invenção que um número absurdamente alto de pessoas utilizassem. E aí você poderia sim construir fortuna dessa forma. A quinta forma seria você abrir um negócio. Então, se você abre um negócio que consegue resolver o problema de milhões de pessoas, muito provavelmente você vai ficar rico dessa forma. Afinal, problemas resolvidos custam dinheiro e você centralizando tudo em você, você com certeza se tornaria uma pessoa financeiramente rica dessa forma. Agora vamos à realidade. Se você não tem uma chance de ganhar uma herança milionária, não conta com a sorte muito improvável de você ganhar na loteria, não tem um talento único, é uma pessoa comum como a maioria das pessoas, não tem criatividade para criar algo tão único a ponto de ser usado por milhões de pessoas, algo realmente revolucionário, e não se vê abrindo um negócio de qualquer coisa que seja, será que existe alguma chance de você ficar rico ou rica nesse caso? E sim, a verdade é que existe, que é investindo dinheiro, e que na minha opinião é a melhor forma que existe. E aqui tem um segredo, né? São 3 variáveis que fazem você construir fortuna através de investimentos, que é tempo, dinheiro e juros. Então, se você tem muito tempo pela frente, o efeito de juros compostos vão fazer com que você enriqueça, por mais que você invista pouco dinheiro e até mesmo consiga uma rentabilidade pequena, porque o tempo vai fazer o trabalho dele. Agora, se você não tem muito tempo, você já tem seus 40, 50 anos, por exemplo, e quer aposentar nos 60 anos, 65 anos, até que é um tempo relativo, só que não é um tempo absurdamente grande como uma pessoa de 20 anos teria. Nesse caso, se você tiver muito dinheiro, veja que você conseguindo investir um valor muito alto, por mais que o efeito de juros compostos não fossem absurdamente grandes nesse prazo, você ainda assim teria o seu objetivo alcançado. Ou então, se você, por alguma habilidade, ou você se expôs a riscos que funcionaram, conseguiu uma rentabilidade muito acima do mercado, conseguiu multiplicar o seu patrimônio várias vezes, veja que você também conseguiria, mesmo que você tivesse pouco dinheiro e pouco tempo. Então essas 3 variáveis, tempo, dinheiro e juros, fazem você construir um grande patrimônio com investimentos, onde o tempo, nesse caso, é o que todo mundo tem em algum momento. Nem todos têm muito dinheiro para investir e nem todos têm habilidade para conseguir uma alta rentabilidade. Mas tempo todos têm, pelo menos em algum momento. E aí eu fiz um outro post no YouTube essa semana e também lá no meu Instagram. Inclusive, se você não me segue lá no Instagram, me segue lá, @marcoantonioinvest. Eu mostrei quanto de rendimentos eu recebi mensalmente desde que eu comecei a investir em cada ano. Nesse caso, eu comecei em 2018 recebendo R$200, que é um valor que eu tinha juntado na época. Em 2019, eu recebi uma média de R$280. Em 2020, foi R$350. 2021 foi mais ou menos R$420 por mês. E em 2022 foi o ano onde tudo mudou, que foi quando eu recebi de rendimentos médios mensais R$2.380. E o que me fez alavancar tanto a minha renda passiva foi o empreendedorismo, foi realmente abrir um negócio e fazer esse negócio funcionar e conseguir alcançar milhões de pessoas. E por que eu acredito que o investimento financeiro é a melhor forma dentre todas as que eu citei para você enriquecer? Simplesmente porque uma herança milionária é algo que nem todos vão ter, na verdade uma minoria tão pequena vai ter que podemos desconsiderar como uma possibilidade. Ganhar na loteria é outra coisa, ter um talento único também é algo que não é para a maioria das pessoas. Criar algo único também não é, e abrir um negócio, por mais que tenha muito mais probabilidades do que todas essas outras anteriores, não é todo mundo que vai abrir um negócio, porque não tem como todo mundo ter uma padaria. Então a maioria das pessoas vão ser os consumidores. Nesse caso, o investimento financeiro é a forma onde todas as pessoas conseguem atingir em algum momento esse patamar de riqueza. E aí você precisa estudar para não perder dinheiro, não fazer cagada com o seu dinheiro e ter disciplina para investir todos os meses um valor, por mais que seja pequeno, para que no futuro você tenha uma renda passiva através de investimentos. E agora vamos a uma parte prática. Considerando aquela tabela que nós fizemos do custo de vida, que deu um valor de R$4.340, qual seria o valor financeiro que você precisaria ter investido para você se considerar independente financeiramente? Basicamente, vamos considerar aqui que você consiga um retorno de 1% ao mês. Nesse caso, nós podemos considerar que a inflação mensal fosse de 0,5%.
Então, o seu retorno real, que seria acima da inflação, seria essa diferença. 1 menos 0,5% daria 0,5%. E aqui é onde nós aplicamos uma regra de 3. Se você não conhece a regra de 3, você fugiu da escola. E se você fugiu da escola, eu recomendo que você aprenda a regra de 3, porque é realmente muito útil e é bem frequente, às vezes, que eu utilizo alguma regra de 3 para fazer alguma coisa. Nesse caso, nós colocamos que R$ 4.340 está para 0,5, assim como o X está para 100. E nós multiplicamos cruzado isso, você chega num resultado final de R$ 868 mil. Então, o que você encontra fazendo essa conta, né? Esse valor de R$ 868 mil é o quê? É simplesmente o valor que você deveria ter investido para que 0,5% seja equivalente a R$ 4.340. Ou seja, ele vai ter um rendimento maior do que isso, só que aí você já descontando a inflação, porque esse valor vai continuar investido, você consegue um retorno acima da inflação de R$ 4.340. Nesse ponto, você estaria independente financeiramente, mas ainda não seria rico. E eu digo que você não seria rico nessa situação porque você não poderia aumentar muito o seu custo de vida. Então você não teria liberdade financeira. Você seria independente financeiramente. Agora, se nós considerássemos que você pudesse elevar o seu custo de vida até R$ 10 mil sem prejuízo nenhum, sem perda nenhuma, qual seria o valor que você teria? Nesse caso, existe uma outra forma de fazer essa conta. Como nós utilizamos um valor de 1% ao mês e 0,5% de inflação, basicamente a gente multiplica o custo de vida mensal por 200 e chegamos no valor de dinheiro que você precisaria ter investido. Nesse caso, seria de R$ 2 milhões. Então, tendo R$ 2 milhões, esse valor renderia para você R$ 20 mil por mês. Dos R$ 20 mil, 10 mil continua investido para corrigir a inflação e R$ 10 mil é o que sobra para você poder utilizar. Nesse ponto, eu diria que você está rico financeiramente, porque você pode elevar o seu padrão de vida para mais do que o dobro e nesse caso você ainda assim não iria comprometer a sua renda futura. E aí você poderia optar por trabalhar ou não, fazer o que você quiser gastando até R$ 10 mil, que para a maioria das pessoas é mais do que o suficiente. E se você achou que esse vídeo foi útil de alguma forma, deixa o seu gostei aqui embaixo, se inscreve no canal e ative as notificações. Deixa aqui embaixo um comentário de qual forma você se enquadra. Às vezes você recebeu uma herança milionária, às vezes você já criou algo diferenciado, talvez você tenha um talento único e ainda não conseguiu monetizar esse talento, ou então você abriu um negócio ou você já está investindo dinheiro. Comenta aqui embaixo, né, qual é o seu nível de renda passiva que você está, quanto você recebeu de renda passiva através dos anos. E com isso eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo.